Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, né? Sempre um bom cafezinho aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre uma alegria ter você aqui e eu fico muito feliz em produzir conteúdos de qualidade para que você escreva melhor, que você possa escrever tudo aquilo que você quer e publicar os seus livros. Olha que beleza, olha só, quantos gente publicada aqui, alguns somente do que a gente já fez. Então, se essa é a primeira vez que você chegou aqui no canal Café do Escritor, então segue a gente aqui embaixo, aciona o sininho para que você não perca mais nada. Olha, tem muita coisa boa aí também nos outros vídeos, então acessa lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem nunca cometeu um pecado na escrita, que atire a primeira pedra. É isso aí, né? Nosso tema de hoje são os 7 pecados mortais da escrita. Então, tem gente que nunca pensou a respeito disso, né? Que existem coisas que são realmente muito ruins para a escrita da gente e que muitas vezes nunca souberam que tem que dar, avaliar isso e verificar isso também. Outras pessoas, então, já sabem, né? Lutam contra isso, mas é sempre uma coisa a ser questionada e que a gente pode voltar a esse assunto para tentar melhorar em cada um desses aspectos. Então, nesse vídeo, meu objetivo é trazer esses 7 pecados mortais que podem acabar com a sua escrita e fazer com que você se livre disso e escreva muito melhor. Escreva com liberdade e que você possa sempre criar mais e mais na sua escrita e se tornar alguém, né, famoso, não somente pela fama, mas pelo conteúdo, pela qualidade que você tem a oferecer. Se você escreve profissionalmente, você já deve ter se deparado com algum desses pecados por meio de uma crítica, por meio de um retorno, de um feedback, e você foi, né, se tocando, puxa, eu tenho que me preocupar com isso, tenho que me preocupar com aquilo. Mas se você nunca teve o seu texto avaliado ou que alguém te deu um retorno, é uma boa hora para você então entender esse processo, saber o que é necessário, para que você já comece com o pé direito, né, já comece acertando. E a boa notícia é, tudo pode ser aprendido e consertado. Então, vamos lá. Bom, eu sou Sandro Bier, você já me conhece aqui do canal, e eu tenho auxiliado pessoas a escreverem melhor. E nesse processo eu conheci muita gente, muitos autores, muitos pretensos autores, pessoas que dão os primeiros passos, né, encontram suas dificuldades, então ajudam em todos os processos até ter o seu livro publicado. Como eu também sou autor, eu sei por todos os processos que você pode passar, por todas as dúvidas, por todas as questões que te amarram, que te impedem de alçar os voos que você quer alçar como autor, né, e autora de livros. E com esse vídeo eu quero justamente que você se solte, né, que você se liberte e que você seja o melhor autor, a melhor autora que você pode ser. Bom, vamos ao nosso tópico principal, os 7 pecados mortais, né? Isso, a gente adaptou isso dos 7 pecados capitais, que são ensinamentos que já começaram antes do cristianismo, já havia uma vertente que falava dessas 7 virtudes, e o catolicismo depois pegou isso como uma forma de ensino, de auxiliar as pessoas a entenderem. Lembre-se que nessa época nem todas as pessoas tinham Bíblia, né? Quer dizer, pouquíssimos tinham. Então, assim, precisava achar uma forma de as pessoas entenderem e principalmente entenderem os 10 mandamentos, né? Para que elas entendessem o que significava isso. Então, se compilou esses 7 pecados capitais de uma forma muito simples, né, muito didática, para que cada pessoa entendesse o que não deveria fazer e o que deveria fazer, para que então pudesse adentrar no reino dos céus e assim por diante. Bom, e os 7 pecados capitais são orgulho, inveja, gula, luxúria, raiva,
ganância e preguiça. E eu vou falar sobre cada um deles, relacionado à escrita e como você pode melhorar, né, e evitar hábitos que talvez sejam ruins na hora de escrever. E lembrando que esses conselhos são para qualquer tipo de escrita, não importa se é ficção, não ficção, o que for que você for escrever, você pode utilizar essas dicas, esses conselhos para escrever melhor. E vamos ao nosso primeiro pecado mortal, que é o orgulho. O orgulho, você sabe que é uma coisa que muitos líderes ao longo da história se encheram de orgulho, um Hitler da vida, né, um Napoleão da vida, pessoas que achavam, né, que então elas eram tudo praticamente, e foi justamente isso que fez com que elas caíssem. Então, o orgulho realmente ele infla, ele faz com que a pessoa muitas vezes fique cega e não consiga enxergar a realidade. Em termos de escrita, pode te cegar, por exemplo, para que você não aceite nenhum conselho, para que você se ache já suficiente. Gente, eu vejo o tempo todo isso. Pessoas que começaram ontem, não estudaram escrita, né? Não que a gente tenha facilidade de encontrar isso na escola, né? Não é essa a questão. Mas não foram atrás de ensino, de aprendizado, porque a gente tem que aprender a vida inteira, tá? Só para você saber. Então, pessoas que já começam achando que sabem tudo e que não aceitam conselhos e que não aceitam retornos ou críticas ao seu trabalho. Uma outra forma de orgulho na escrita é não lembrar das pessoas que te ajudaram em todo esse processo, porque ninguém faz nada sozinho, vamos combinar isso. Ninguém faz nada sozinho. Se você está no caminho, já chegou num caminho, talvez um nível mais alto, você, né, pode também ajudar outras pessoas da mesma forma como você recebeu ajuda. Então, né, gratidão aqui é extremamente necessária. Um outro ponto do orgulho é quando o autor também só pensa em si. Lembre-se, você escreve para alguém. Se você for tornar a sua escrita pública, você escreve para alguém. Por isso eu sempre digo, o autor é uma das pessoas mais empáticas que podem haver, porque ela tem o seu projeto, que é pessoal, mas no final das contas ela está fazendo para alguém, ela está pensando em alguém. Então se você não pensa dessa forma, pensa de uma forma orgulhosa, é a minha escrita, escrevo, eu sou o máximo, então você não vai atingir público algum, né? Essa que é a verdade, esse orgulho vai te sufocar, vai sufocar a tua escrita. Outros pontos também que o orgulho pode se manifestar é você dizer muito mais do que tem que dizer realmente. É você inchar as coisas, né? Deixá-las muito inchadas. Isso também não faz muito bem para a sua escrita. Você pode também querer usar palavras complicadas, muito longas, para mostrar um falso conhecimento, algo que você quer mostrar que tem, mas na verdade não tem, então isso também não pega bem, tá? E o último conselho do orgulho é, né, você se achar. Você se valorizar, você tem que se valorizar, claro, mas se valorizar acima daquilo que é normal e esperável. Então assim, né, um pezinho, como eu falo, um pezinho no chão e outro em cima, né? Um nas estrelas e outro no chão. E assim você vai levando. O segundo ponto é a inveja. Oh, palavrinha difícil. Então, assim, você se comparar a outras pessoas, a outros autores, tem o seu lado bom, porque você encontra forças, você encontra conhecimentos que você pode também utilizar. Agora, né, vai imitar descaradamente, fica muito feio, né? Então não faça isso, não seja uma pessoa que vai imitar descaradamente, que não vai ter uma autonomia, uma identidade própria como autor. Outra questão é copiar sem pensar, né? Copiar textos mesmo. Então, assim, tem gente que copia, ou pega o texto, dá uma mexidinha e diz que esqueceu, né? Então não faça isso, isso é uma coisa horrível de ser feita. Em algum momento vai ser descoberto. Outra questão é você usar de muitos clichês, né? Isso também deixa a sua escrita muito ruim, porque na verdade é a repetição da repetição, sabe? Então você pega o que o outro fez e repete e assim por diante. Então, assim, seja original, né? Não inveje ninguém. Olhe o outro sim como modelo, mas não como cópia, né? Então é um bom conselho para você não ter inveja. Terceiro pecado é
a gula. Sandro, mas o que tem a ver gula com escrita? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe aquele texto que fica inchado, né? Com muita coisa, você quer encher demais, colocar coisas desnecessárias, vira um texto chato, porque você quer mostrar uma certa intelectualidade, coisas assim. Então, é você pegar mais do que consegue dar conta, né? Isso é mais ou menos o que a gula poderia significar na escrita. Então, assim, faça o seu texto de uma forma concisa, de uma forma clara. Não utilize coisas que não são necessárias, não encha de linguiça, né, como a gente fala no popular. Coloque aquilo que é realmente necessário. Escolha as palavras certas, né? A escrita é escolha. Você vai lá né, escolhe aqui, escolhe ali. Isso vai tornar a tua escrita singular, somente sua. Ninguém vai copiar porque só você consegue fazer dessa forma. Então, evite a gula, né? Faça de uma forma que a escrita fique bela, né? Somente com aquilo que é necessário. Olha, tem um conselho aqui que é importante. As 4 intenções da escrita pode servir para você não ter gula na escrita. Que diz o seguinte, ó. As 4 intenções da escrita são informar e ensinar, persuadir e convencer, divertir e entreter e compartilhar algo ou contar uma história. Então, faça o teste, né? O que você tem para escrever se encaixa em um desses pontos, então você está no caminho certo. O 4º ponto é a luxúria. Puxa, luxúria é complicado, né? A luxúria é no sentido de você querer colocar um título, por exemplo, né, prometendo alguma coisa, muita coisa você está prometendo e você não entregar, tá? Você faz todo esse movimento de dar alguma coisa, de oferecer coisas e lá na hora de entregar você não entrega. Então assim, não troque o seu texto, a qualidade do seu texto por visualizações, por cliques, por seguidores, por pessoas que simplesmente compram o seu livro, mas não leem porque não gostaram. Sim, então não é uma questão de números, né? É uma questão de qualidade. Nunca se esqueça que o seu texto tem que ter valor. Valor, é isso que interessa. E a partir disso você vai construir uma escrita realmente que as pessoas reconhecem e que elas, né, valorizam. Então assim, sempre entregue aquilo que você prometeu. Eu, no processo de edição, muitas vezes leio o texto inteiro, procuro aquilo que o autor se propôs a entregar e não encontro. E falo assim, olha, faltou, né? Você não fechou com aquilo que você prometeu lá no começo, lá no título, lá no subtítulo, lá na apresentação, não tá isso. Então, é preciso entregar. E a forma como você trata o teu leitor não é alguém que é um meio para você atingir alguma coisa. Não, ele faz parte do teu processo de escrita e do processo de leitura. Você precisa do leitor para te dar esse retorno. Então, a forma de você entregar esse teu texto também para o leitor, né, é importantíssimo. O 5º pecado é a raiva, né? Muitas pessoas, elas gostam de provocar, elas gostam de incitar a discussão de uma forma assim para pegar fogo mesmo, né? Então, por quê? Por que mesmo? A gente vive em tempos difíceis, então tem gente que, né, entra lá, seja num post, seja num livro, seja num texto, seja num blog, vai botar alguma coisa justamente para incitar a violência, a raiva, a discussão. É bem complicada essa questão. Claro, né, você pode, né, todo mundo pode ter haters, né? Ninguém é obrigado a gostar daquilo que você escreva. Agora, não seja assim tão intencional na sua provocação. É importante, é muito inteligente se fazer as pessoas pensarem. Você cria uma história, por exemplo, que faz as pessoas pensarem, chegarem a uma conclusão. Isso é ótimo. Ou então você coloca um assunto, você descreve um assunto que justamente vai construir um pensamento. Elas podem até discordar de você, isso não é nenhum problema. Mas você simplesmente entrar em discussão, eu já tive, por exemplo, autores que me procuraram para publicar livro, e assim, o título da capa do livro já era uma provocação. Falei, não. Essa briga não é minha, eu não vou comprar ela. Então assim, não vale a pena, você vai ser visto como uma pessoa que,
sabe, que gosta de se encrencar e eu não acho legal isso. Escrever é uma arte. Existe uma coisa chamada o filtro triplo de Sócrates, que diz o seguinte: faça as seguintes perguntas quando você for escrever alguma coisa. A primeira é verdade? A segunda, é gentil? E a terceira, é útil ou necessário? Então pode te ajudar a criar, né, esse conteúdo que vale a pena você apresentar para o teu leitor. Sexto pecado, a ganância. Meu amigo, minha amiga, se você está nesse negócio de escrita por dinheiro, eu convido você a rever os seus princípios, os seus objetivos. Porque a escrita é muito mais do que aqueles objetivos de best-seller, de sucesso, de fracasso, né? É muito mais que isso. A escrita, ela não é um fim, ela é um meio. Você não vai, publiquei o livro, está tudo resolvido. Não. Você passou um processo, publicou o livro, esse livro ele vai ressoar, não é porque está publicado, que está resolvido, ele vai ressoar no seu público, ele vai ter o retorno. Ao mesmo tempo, você vai incorporar esses retornos, você pode escrever um outro livro e assim por diante. Então não fique nessa questão de, eu vou fazer um livro para ganhar dinheiro, sabe? Embora possa, né? Pode acontecer. Mas não deve ser o primeiro objetivo. A gente sabe, né? A grande maioria dos autores tem dois trabalhos. Tem o seu trabalho, né, corrente e também escreve. E não tem nenhum problema com isso, pelo contrário, eu sempre acho extremamente enriquecedor, porque a gente convive no mundo, a gente convive com as pessoas, vai aprendendo, vai incorporando isso para a nossa escrita e tá tudo bem. E o sétimo pecado é a preguiça, né? Chegamos na preguiça. Então, se você é um procrastinador, se você está naquela que eu ouço sempre, olha, Sandro, está tudo na minha cabeça, só sentar e escrever. Gente, você não vai fazer, tá? Enquanto você não fizer um plano, você não sentar e começar a escrever, você não vai escrever. E a preguiça é terrível, porque ela te algema, ela te deixa prostrado, você vai criar 1000 desculpas para não começar a escrever, ou para não continuar a escrever, ou para não finalizar, e assim por diante, ou para não publicar. Então sempre você vai achar uma desculpa. Então larga disso, larga de preguiça. Estabelece um projeto, estabelece datas, estabelece objetivos, entre em contato com pessoas que possam te ajudar. Muitas vezes a gente não consegue sair desse vício da preguiça, da procrastinação sozinho, a gente precisa de ajuda e com ajuda você vai conseguir, porque aí você vai ver a coisa andar de uma forma que muitas vezes você não conseguiria fazer sozinho. E aí você vai ver que é possível e vai conseguir terminar. A outra forma de preguiça na escrita é você escrever e achar que está pronto. É escrever o texto e falar, Sandro, está aqui para você fazer uma leitura crítica. A gente não é assim. Você escreveu o texto, você vai voltar lá no começo, você vai reescrever, você vai corrigir, você vai melhorar aquela palavrinha lá, tem que ser trocada e assim por diante. Então, depois que você fez a sua correção, aí sim você encaminha o texto para frente. Então, tem gente que tem preguiça de fazer isso e não pode, gente. Porque a hora que chega lá para frente, dá para ver a diferença de texto, né? Texto que não foi mexido, simplesmente o autor escreveu e mandou. Então, não pode, tá? Tem que mexer no texto, tem que melhorar o texto ao máximo. Você fala, olha, até aqui eu cheguei, agora é com vocês lá que vão trabalhar o restante do texto. Aí tá ótimo. É isso, são 7 pecados mortais para a escrita, mas eu reservei um 8º ainda. Exato, eu me dei o direito de incluir mais um pecado nos pecados mortais da escrita, que é o medo. O medo, minha gente, o medo, ele paralisa, ele faz com que você não faça. Ele simplesmente também, né, como a preguiça, vai fazer você criar um monte de desculpas, porque eu não sou capaz, porque eu não sei se meu texto é bom, etc, etc, etc. Então, não deixe o medo paralisar. Vença o medo. E como é que a gente vence o medo? Fazendo. Está bom? Não sei. Vai fazer até achar que esteja melhor. Não sabe fazer? Busca ajuda. Aqui no Café do Escritor, você sabe, a gente ajuda você em todos os aspectos, desde a fase de escrita, com cursos como começar a escrever um livro de ficção, com mentorias,
também a parte de publicação, que a gente faz toda a parte de texto, leitura crítica, preparação, revisão, todo o design, capa, diagramação, e-book, registros, a gente te dá uma consultoria. Então não é desculpa para você não fazer. Ajuda você tem, sabe onde procurar. E aqui embaixo do vídeo estão todos os links para você entrar em contato com a gente e conversar, mostrar o seu projeto, e eu tenho certeza que pode ser publicado e você vai ser um autor, uma autora publicada, e isso vai mudar a sua vida. Então, nada de pecado, né? Esquece esses pecados, resolve aqueles que você se identificou, e eu tenho certeza que a sua escrita vai melhorar e muito. Um grande abraço e até a próxima.